Oi, pessoal. Hoje é domingo, 12 de julho de 2026, e o nosso querido amigo Stanislav Krapivnik está aqui com a gente. Bem-vindo, Agstas. Obrigado. Eu quero começar falando sobre o que está acontecendo na Ásia Ocidental, entre o Irã e os Estados Unidos. Enquanto a gente conversa, eles estão se atacando. E ontem à noite, aconteceu o ataque iraniano. Uma retaliação do Irã, depois que os Estados Unidos atacaram o país, foi um novo ataque. Um ataque surpresa em Oman. Oman não fazia parte dos alvos dos iranianos, mas foi um ataque surpresa contra instalações americanas em Oman. Enquanto a gente conversa agora, os relatórios mostram, ou pelo menos é o que fontes do Kuwait afirmam, que o Irã realizou um ataque surpresa contra o sistema de mísseis terra-a-terra da Atacom, no Kuwait, usando 3 mísseis balísticos que atingiram diretamente os alvos no país. Essa informação foi divulgada por fontes kuwaitianas. E o que aconteceu do lado iraniano é o seguinte. Aqui estão as imagens da usina nuclear de Bushehr, no Irã, como você pode ver. Dá para ver que os Estados Unidos atacaram muito perto da usina nuclear, o que é extremamente perigoso por causa do risco de contaminação radioativa naquela área. Até agora, os novos relatórios vindos do Irã indicam que a operação na usina nuclear continua normalmente. Não houve nenhum problema por lá. Até agora, não há registro de danos. E o outro alvo, o alvo iraniano, ficava na Jordânia, como dá para ver aqui nas imagens. Eu não sei, a base aérea do Príncipe Hassan, na Jordânia, dá para ver 2 alvos. Um deles é o centro de comando, aquele primeiro à esquerda, dentro do círculo vermelho maior. Esse é o centro de comando da base aérea. E na parte sul, dá para ver a pista. Na pista, eles atingiram o alvo para tentar interromper o uso da pista pelos caças americanos. Isso é o que foi relatado até agora sobre os ataques. E também recebemos um relatório do sul do Irã. E aqui deixa eu mostrar as imagens da ilha de Qeshm. Dá para ver? É, isso mesmo. Aqui na ilha de Qeshm, dá para ver uma grande coluna de fumaça nessas imagens. É assim que as coisas estão agora entre o Irã e os Estados Unidos. Os dois lados estão em confronto. De alguma forma, novas tensões continuam surgindo. E os dois lados. Donald Trump disse que o estreito está aberto. Já os iranianos afirmam que o estreito não está aberto. Nada está funcionando. Aqui está o que Donald Trump disse na CNN. O Irã declarou o Estreito de Hormuz fechado, senhor presidente. Pra gente, isso está em aberto. Não fala sobre isso. Fala sobre o motivo pelo qual você me chamou para falar. Certo. Agradecemos o seu tempo, senhor. Ele está basicamente dizendo que o estreito está aberto. Stanislav, pode falar. Você entende o que está acontecendo na Ásia Ocidental e no Estreito de Hormuz? Olha, eu não faço ideia do que se passa na cabeça do Trump. Aliás, acho que nem o próprio Trump sabe o que se passa na cabeça dele. Se eu soubesse, já estaria apostando na Bolsa de Nova York e seria um homem muito rico agora. Sabe, com a Pelosi, como o marido dela era um ótimo investidor, chegou a existir um site chamado Invista como a Pelosi. Era só copiar os investimentos dela, porque, né, negociação com informação privilegiada é uma maravilha. Já o Trump, bom, para começar, sim, eu confio mais nos iranianos do que no governo Trump para saber se o Estreito de Hormuz está aberto ou não. É por isso que ele não quer muito falar sobre isso. E lembra, é fácil abrir. Então, europeus, por favor, venham e façam isso por nós, porque é realmente fácil. É só entrar lá. A gente só não quer entrar lá, mas você pode entrar se quiser. Então, essa era a posição americana antes disso. O que a gente viu em alguns vídeos que saíram foi o Bahrein, e eu imagino que vai ser o rei do Bahrein. Aqui está o trânsito americano, ao vivo, sabe? Dá pra ver que nada mudou. É tudo igual. Hoje de manhã eu conferi e estava do mesmo jeito. Nada está acontecendo na indústria.
E a transmissão ao vivo mostrava, quer dizer, dava para ver alguns navios. Bom, tudo bem, estava acelerado, mas dava para ver que alguns navios se aproximavam e faziam a volta, outros ficavam parados. E tem sido assim nos últimos dias. Então, é isso que temos. Olha, o rei do Bahrein, acho que até ser morto, ele não vai entender o recado. Porque ele está permitindo que sistemas americanos HIMARS disparem mísseis ataque-MS contra o Irã a partir do Bahrein. Então, obviamente, ele faz parte desse conflito. Quer dizer, isso é bem claro. E o que o Irã disse com o porta-voz da Guarda Revolucionária, a iraniana, a IRGC? A IRGC, a Guarda Revolucionária Iraniana. Todo mundo tem suas guardas republicanas. O que eles disseram literalmente foi: acabou. Terminou. A gente está mirando em todo mundo que tem presença militar americana. Nosso alvo é a infraestrutura de vocês. Petróleo, energia elétrica, tudo isso. É só isso. Se esses países estão abrigando americanos, não vai ser só aquele ataque ocasional a uma base americana enquanto eles estão atirando. Desculpa, eu estava lá fora fazendo umas coisas. Perdão, tô com alergia, vai e volta. Mas é isso. A gente vai atacar a infraestrutura de vocês. Vamos causar danos permanentes no petróleo, no gás e na rede elétrica, o que também afeta as usinas de dessalinização de água. Quer dizer, nem precisa atingir o abastecimento de água diretamente, é só desligar. Claro, dá para colocar geradores grandes o bastante, mas isso consome muito combustível. Não é fácil quando você tem uma usina em funcionamento. Então vamos ver o que o Irã vai fazer em relação a esses ataques. Mas eu acredito neles. Pelo menos, eles vão começar a destruir a infraestrutura portuária e a infraestrutura de petróleo e gás de muitos desses países. O Catar está dizendo que teve 20% destruído. Mas pelo que eu vi nos vídeos, parece ser muito mais do que 20%. Provavelmente algo entre 40%, 50%, talvez 60%. Então é essa situação em que a gente está agora. Eu acho que o Irã está, finalmente, o que os americanos estão fazendo é voltar para aquela estratégia de morte por 1000 cortes. Atacam, recuam, atacam, recuam, atacam, recuam. E me desculpe. Desculpa por isso. Enfim, peço desculpas a todos por isso. A ideia é recuar, na esperança de provocar ondas de descontentamento dentro do Irã, a ponto de derrubar o governo. Só que veja, esse governo iraniano que parece impotente e que o povo se levantaria. Essa é uma teoria que, na prática, nunca funcionou muito bem. Na verdade, quase nunca funcionou. Pode até funcionar em lugares como o Iraque, onde existe um regime formado por um grupo muito pequeno. E funcionaria ainda melhor em um lugar como a Ucrânia, onde o regime é de um grupinho de ladrões que só querem roubar e depois ir embora. Recebeu o recado de que é hora de sair. Isso não funciona tão bem com um governo como o do Irã, ou como o da Rússia ou da China. Esses governos em que se você mata um ministro, outro assume o lugar, e depois outro, e assim por diante. E o próprio povo pensa, pois é, essa é a próxima crise existencial. Vamos defender nosso país até o fim. Não funciona desse jeito. Mas os americanos têm um plano. E quando percebem que funcionou uma vez, continuam tentando repetir. É a mesma coisa com as chamadas revoluções coloridas, se você reparar. A maioria delas fracassa hoje em dia porque seguem exatamente o mesmo manual. É previsível. Eles têm uma fórmula que funcionou e continuam com ela, aconteça o que acontecer. Aí tudo fica previsível e você acaba encontrando jeitos de contornar isso. É a mesma coisa aqui. E eu acho que o Irã está fazendo certo. Eles estão aumentando a pressão. Olha, quer jogar esse jogo? Tudo bem, é isso. A gente deu a todos a chance de recuar, de tirar as bases americanas dali, mas vocês continuam deixando elas funcionar. Continuam deixando que atirem na gente. Senhores, culpem a si mesmos. E eu acho que isso pode ser, e tomara que seja, o passo final que obrigue os Estados Unidos a sair do Golfo Pérsico. Porque essa é a única forma de ter algum tipo de paz naquela região.
That's the only way you're going to have any kind of peace in the Persian Gulf. Há alguns relatos vindos do Kuwait novamente, embora até agora nada tenha sido confirmado. Mas saiu uma notícia dizendo que vários soldados americanos teriam morrido no ataque iraniano ao Kuwait. Ainda não está confirmado, mas alguns veículos estão divulgando isso. Outro ponto é que uma das plataformas de petróleo offshore do Kuwait foi atingida por drones iranianos. Essa é a situação em SAS. E olhando para o cenário envolvendo Donald Trump, o principal objetivo do governo Trump é controlar o mercado de petróleo. E quando você parte para esses ataques de retaliação, como você mencionou, tentando desestabilizar o país e pressionar o Irã, não parece que isso vá funcionar para Donald Trump. E como é que isso vai resolver o problema que eles estão enfrentando com a reserva de petróleo, a reserva estratégica dos Estados Unidos, que foi reduzida drasticamente nos últimos meses, desde fevereiro? Esse é o problema. Os americanos estão raspando o fundo do que ainda tem. Olha, uma parte grande daquela reserva de petróleo precisa ficar no subsolo para manter a integridade das cúpulas de sal, que podem desabar se a água infiltrar. Esse é um ponto. Mas a quantidade de petróleo que os Estados Unidos podem vender simplesmente está acabando. Eles não estão repondo, só estão vendendo. Então, conseguiram segurar a crise econômica nos últimos 3 meses, mas estão ficando sem tudo o que têm. Sabe, se você pensar bem, mesmo com esse vai e vem, mesmo que amanhã tudo pare e volte ao normal, antes saíam mais ou menos uns 20 milhões de barris de petróleo por dia pelos estreitos. Outros 5 milhões estavam indo para o Mar Vermelho pelo oleoduto da Arábia Saudita. Isso dava mais ou menos 140 milhões de barris por semana. Agora, se você tem até 10 milhões de barris saindo 2 vezes por semana, já é forçar um pouco. Mas agora caiu de 140 milhões de barris por semana para 20 milhões. E esses idiotas, e um deles já está conversando com Jesus, estão tentando limitar as vendas da Rússia. A Rússia, aliás, coloca mais 7 milhões de barris por dia no mercado. Ela usa 5 milhões desses barris. É verdade, cerca de 3 milhões vão para a China, outros 2 milhões mais ou menos para a Índia, e mais 2 a 2,5 milhões vão para o mercado. Então eles estão tentando limitar isso. E, aliás, os Estados Unidos não estão imunes a essa situação. Os Estados Unidos importam petróleo, mas as pessoas foram meio que doutrinadas ou enganadas pelo Trump, pelo menos aquelas que não têm a menor noção das coisas, o que infelizmente deve ser a maioria da população americana, achando que o país é autossuficiente em petróleo. Porque veja só, estão vendendo petróleo. Mas não é bem assim. Eles estão vendendo o chamado Light Sweet Crude, um tipo de petróleo leve, porque só cerca de metade das refinarias americanas consegue processar esse tipo de óleo. Então eles produzem muito mais desse petróleo leve do que conseguem usar. Já as refinarias do Sul foram construídas para processar o petróleo venezuelano. Lá na época em que a Venezuela era praticamente uma colônia dos Estados Unidos, ou melhor, parece que voltou a ser, quando ainda tinha um setor de petróleo que funcionava de verdade. Agora, mesmo sendo de novo uma colônia americana, o setor de petróleo não funciona mais. A produção caiu para talvez 800 mil barris por dia. Isso precisa de um investimento enorme, uma reconstrução completa. Vai levar vários anos, talvez até uns 5, para chegar a 1 milhão, 1,5 milhão, talvez 2 milhões de barris. Mesmo assim, ainda seria um produtor pequeno comparado com todos esses outros lugares. Hoje, praticamente não conta. No máximo, 800 mil barris. As refinarias do Sul foram construídas para processar petróleo pesado, com enxofre, o que a gente chama de sour. É um tipo de óleo bem denso, grosso, pegajoso. É como o óleo do motor do seu carro se você não troca por uns 40 mil quilômetros ou mais. É mais ou menos esse tipo de petróleo. Ele precisa ser refinado, o enxofre tem que ser removido. Até dá para adaptar essas refinarias do Sul, mas isso levaria pelo menos meio ano e exigiria bilhões de dólares em investimento.
at least a half a year and billions of dollars in investment. So the US is forced to import. Então, os Estados Unidos são obrigados a importar petróleo pesado, aquele cru mais denso e com mais enxofre, para atender às refinarias que precisam desse tipo de óleo e que o país não produz. O Canadá produz um pouco, nas areias bituminosas. A Rússia também produz, é o tipo chamado Urais. O Irã produz. E há vários outros países que produzem em menor escala. A Venezuela era a principal fornecedora, mas hoje não produz o suficiente. Por isso, os Estados Unidos continuam importando petróleo e também produtos derivados, como gasolina, benzeno, diesel e outros. Esse é um grande problema para o país. Ele importa cerca de 8,5 milhões de barris de petróleo e derivados por dia. O petróleo é uma commodity fungível, o que significa que não é preciso comprar petróleo russo para que o preço suba quando a Rússia sai do mercado. Porque o mercado é um só. É como se fosse uma imensa piscina de petróleo, onde todo mundo compra e vende de diferentes lugares. Então, se não tiver oferta suficiente vindo de nenhum lado, o mercado vai reagir do mesmo jeito e os preços vão subir. A Europa basicamente já ficou sem reservas. Os Estados Unidos também estão quase sem reservas. E agora estão voltando a fechar os estreitos. Quer dizer, isso até ajuda Israel de certa forma, mas só no longo prazo, porque eles querem que os oleodutos passem por Israel. Só que isso não se constrói da noite para o dia. São vários anos de obra. Então, no longo prazo, isso é uma idiotice. Sinceramente, eu nem sei o quanto o Trump entende de tudo isso. Vamos começar por aí. Esse é o cara que achava que, meu Deus, se a gente fizer eles desligarem as bombas de petróleo, tudo vai explodir, porque é assim que a natureza funciona. Quer dizer, ele fala isso, né? E metade das pessoas reage tipo, ah, sim, eles vão explodir. Ótimo, o Trump disse que vão explodir. Não, não vão. No pior dos casos, pode haver uma queda de pressão, algum dano no poço, ou talvez um pouco de água infiltre. Onde o petróleo do Irã está localizado, não vai infiltrar água nenhuma. Os sauditas têm esse tipo de problema, por exemplo. A água do mar entra, ele pega pedaços do que houve e cria um monte de coisa em cima disso. Esse cara é como aquele avô que conta, na guerra revolucionária de 79.500.000, eu matei 100.000 soldados britânicos com meu mosquete metralhadora. E todo mundo responde, tá bom, valeu, vô. Bela história. É isso mesmo. Só que esse vovô é o chefe dos Estados Unidos inteiros. E, aliás, ele pode mandar o exército realmente fazer coisas. Então E ele... Eu não sei o quanto ele tá mentindo, não sei o quanto é ego, não sei o quanto é demência. Ou, mais provável, é tudo isso junto. É com esse cara que a gente tá lidando. E agora ele começou a atirar de novo. Chamou um negociador, um sujeito desprezível. E olha, o Lavrov descreveu muito bem o Ocidente como incapaz de negociar, porque não dá para fazer acordo com esse pessoal. Veja, eles fizeram um acordo, um memorando de entendimento. Tá, não é um acordo de verdade, é uma base para um acordo futuro. Mas parte desse memorando era basicamente a gente parar de atirar um no outro. E sim, os iranianos abriram o Golfo por um certo tempo, quer dizer, o Estreito, desculpa. E talvez nem tenham cobrado nada por 60 dias ou algo assim. E o que os americanos fazem logo de cara? Vamos dar um jeitinho de passar por fora, de contornar. Quer dizer, na hora eles quebram a palavra. Na hora. Se os iranianos se sentirem como os povos indígenas americanos, é compreensível. Mais de 200 tratados, todos quebrados. É disso que estamos falando. Como é que dá para confiar nessas pessoas? Como confiar em quem você está negociando? Não dá. Esse é o problema. Não tem ninguém no Ocidente em quem se possa confiar nisso. E nesse caso em particular, o Ocidente é basicamente os Estados Unidos e Israel. Em quem dá para confiar? Ninguém no poder. De novo, algumas fontes americanas dizem que aconteceu um incidente de segurança muito sério numa base militar dos Estados Unidos no Kuwait, depois de um ataque iraniano. E parece que a situação é grave. Eu não entendo por que essas forças estão no Kuwait, porque eles sabem que toda vez que o Irã ataca o Kuwait, por que precisam manter essas tropas lá?
Porque eles ainda não tomaram a decisão de verdade. Muitos desses caras já estão fora. Aliás, ontem à noite, quando atacaram o Irã, eles usaram sistemas HIMARS vindos do Bahrein para atingir alguns alvos. Pode continuar. Sim, eu mencionei isso antes. E o Kuwait e o Bahrein, pelo menos, ficam a uns 200 quilômetros de distância. Então talvez haja algum tipo de aviso. O Kuwait está separado do Irã por uma faixa bem estreita de território iraquiano. E o Kuwait, que já foi a 19ª província do Iraque, tem vizinhos iraquianos do outro lado que não estão nada satisfeitos com ele. A solução pode acabar sendo o Kuwait ser anexado de volta ao Iraque. É uma forma de resolver esse pequeno problema. Então, mais uma vez, antes de tudo isso terminar, eu acho que vai haver mudanças nas fronteiras nacionais do Oriente Médio. É claro que alguns países podem até desaparecer. Quer dizer, muitos desses países, a maioria dos países do Golfo Pérsico, são entidades artificiais. Foram criados pelos britânicos. Eles foram criados com um pouco de ajuda dos americanos, mas principalmente pelos britânicos, quando eles estavam se retirando. Quer dizer, é por isso que a gente vê essas linhas retas por toda parte. Fronteiras normalmente não se formam em ângulos retos de 90 graus, mas é o que temos agora. Muitos soldados já foram evacuados, e o número de baixas foi muito maior do que esses 15 que os Estados Unidos estão dizendo. O Departamento de Defesa ou de Guerra está se fazendo de bobo se acha que as pessoas realmente acreditam que só 15 homens morreram em tudo isso. Tem chegado informação de que pode ter sido bem mais de 1.000. E isso seria algo muito difícil para o Trump engolir. Os críticos dele vão acabar com ele, especialmente agora que a temporada eleitoral está prestes a começar, daqui a mais ou menos 1 mês e meio. Então o Trump tem grandes problemas com isso. Quer dizer, olha só, da última vez que aconteceu aquele conflito e o Irã atacou bases no Kuwait, o CENTCOM fez o quê? Bom, os ucranianos aprenderam com o exército americano moderno. Foi tipo assim, não, ninguém se feriu, tá tudo bem. Aí os kuwaitianos vieram e disseram, morreram uns 3 kuwaitianos, uns 5 americanos, e um monte de gente ficou ferida, e por aí vai. E isso foi uma declaração oficial. No fim, o CENTCOM acabou parecendo um bando de idiotas. Agora volta lá a jogar basquete com um jihadista islâmico chamado Al-Jilani. Você é bom nisso. Eles são realmente bons nisso. Mas não são bons em mais nada. Ou, sabe, se é que ele é mesmo um jihadista e não um agente de Israel, como muita gente anda dizendo, inclusive outros psicopatas jihadistas dele. Eles estão dizendo, peraí, talvez você nem seja um dos nossos. Tem isso também. Não sobraram tantos soldados, mas ainda tem alguns. E até saíram umas notícias de que estavam procurando empreiteiros para começar os reparos. Mas olha, no fim das contas, eu acho que não vai sobrar nada para consertar. E esses movimentos idiotas deles, o Trump, eu acho que o Trump tem um problema de ego nessa história. E ele precisa de algo que pareça uma vitória. Ele assinou o memorando de entendimento porque era o que dava para fazer. Sabe, o pessoal do petróleo chegou e disse, senhor presidente, estamos ferrados e a economia vai desabar. Então ele teve que agir. Talvez ele ache que já tiraram petróleo suficiente e que tem carga a caminho dos Estados Unidos para segurar a situação por mais tempo. Talvez não. Talvez ele nem lembre mais do que era a conversa toda. Eu não sei, porque não tem lógica nenhuma nisso. Morrer por 1.000 pequenos cortes não vai funcionar. O Irã não vai ficar revidando na mesma medida. O Irã vai escalar até que os aliados dos Estados Unidos estejam completamente fora de jogo. Na verdade, o presidente do parlamento iraniano respondeu a isso dizendo o seguinte: a era dos acordos de mão única acabou. Nós avisamos, cumpra sua palavra ou pague o preço. A realidade está batendo à porta. Isso não é.
This is not, This reminds me of the Sabe, isso me lembra dos acordos com o Zelensky, das ofertas. Tipo assim, a oferta de hoje é a melhor que você vai conseguir. Amanhã vai ser pior e depois de amanhã, ainda pior. Pior ainda. E a mesma coisa que o Irã está dizendo para os americanos, e eles não estão entendendo. Quer dizer, pelo menos a liderança política não está entendendo. Quero dizer, você tem gente como Lindsey Graham, ou tinha gente como ele. Esses caras ganham dinheiro toda vez que alguma coisa explode e pessoas morrem. Eu não sei o quanto eles realmente se importam em fazer sentido ou entender o que está acontecendo. damn about making any sense or getting it. Eles ainda estão falando sobre isso. Se a gente for, tivemos o general Wesley Clark junto com o Keith Clark, aliás, e eles estão discutindo que se a gente tomar a ilha de Kark, então poderíamos fazer algo em relação ao Estreito de Hormuz. Mas é longe da ilha de Kark, longe do estreito. São 700, talvez 650 quilômetros de distância do Estreito de Hormuz. O que passa na cabeça dessas pessoas? Esses militares, e aliás são 2 generais, não gente comum, falando sobre o que seria militarmente viável. O que isso quer dizer? Que vão tomar a ilha de Kark para pressionar o Irã? Ou talvez, não sei, porque eu não vejo nenhum ponto estratégico na forma como eles estão argumentando sobre essa ilha e a influência dela na situação do Estreito de Hormuz. Afinal de contas, eles ainda teriam que passar pelo Estreito de Hormuz para enviar armas ou o que quer que seja. Ou então, eu diria, sabe, em russo isso se chama seleção negativa. Acho que se você pegasse um americano comum na rua, mostrasse tudo isso por escrito e perguntasse o que ele acha da decisão, ele nunca escolheria Kark. Qual é o sentido disso? Agora, esses generais, muitos deles não foram escolhidos porque são inteligentes. É aí que entra essa tal de seleção negativa. Eles são escolhidos porque vivem puxando o saco. Ah, o presidente quer o quê? Bom, não importa quem seja o presidente agora. Ele quer o quê? Sim, senhor. Claro, dá para fazer. O senhor tem razão. Deixa eu só conseguir mais uma estrela e colocar mais uns milhões de dólares no meu fundo de pensão, pago por alguma corporação. Olha, esses caras. Quer dizer, o Trump acha que é isso, né? Que a gente tem que tomar a ilha de Kark, pegar todo o petróleo deles. Mas não, o que você vai pegar é o petróleo que já está nos tanques. Depois disso, eles vão simplesmente fechar o oleoduto. Tá, talvez você consiga o equivalente a uns 2 navios de petróleo. E aí você vai estar numa ilha a 36 quilômetros do continente. Todo drone FPV moderno consegue te alcançar, porque hoje eles chegam a 50 quilômetros. E sobre o mar aberto, qualquer drone Gerran ou Shahed também consegue te atingir. Mísseis balísticos podem te alcançar. Boa parte da artilharia de tubo também pode te atingir. Ah, e o calor é infernal. Faz uns 50 graus, com 100% de umidade. Cada soldado precisa de mais ou menos 3,5 litros a 4 litros de água por dia para conseguir sobreviver. E as baixas que você vai ter ali vão ser difíceis de esconder, sabe? Quando você mandar os fuzileiros navais ou a infantaria paraquedista para lá. E aí o que acontece? Você fica com um pedaço de terra, mas não ganha mais petróleo. O Irã tem outros caminhos para exportar o petróleo dele. Esse é o principal porto de embarque de navios de petróleo, mas não é o único. Existem mais 4. E aí o que acontece? Parece que eles estão sempre procurando uma solução mágica. Tipo, se a gente fizer isso, se a gente fizer esse ritual mágico, vamos ter um resultado mágico. Eles não têm uma abordagem sistêmica. Olha, se você vai enfrentar qualquer país, precisa ter uma abordagem sistêmica. A gente faz isso, depois faz aquilo, depois vem essa etapa. Eles podem reagir assim, então a gente faz isso. Você precisa simular tudo até o fim, até a vitória, seja lá o que vitória signifique. Mas eles só ficam apontando para coisas e torcendo para achar uma bala de prata. Vamos tomar a ilha de Kark. Isso vai quebrar o Irã. Eles vão ficar de joelhos implorando pra gente. Por que exatamente?
Eu acho que os iranianos estão tipo, claro, sem problema, a gente até recua as tropas. Por favor, venham para a ilha de Kark. Tomem a ilha de Kark para a gente poder atirar em vocês todo santo dia. E vocês que lidem com baixas todo santo dia, tentando abastecer esse pessoal que está a 200 quilômetros do Kuwait. E nada mudou. Tenho quase certeza de que os generais dele já explicaram isso para ele. Os que ainda estão na ativa, que talvez essa não seja a melhor das ideias. E se não for isso, ele podia pelo menos ouvir, sei lá, alguém como... Bom, nem vou me promover aqui, mas tem gente mais inteligente por aí que também já disse isso. Ele podia ouvir uma dúzia de podcasts de especialistas que diriam, isso é uma estupidez. Mas, de novo, se ele tivesse ouvido pessoas de verdade, que tivessem algo mais na cabeça do que bajular ele, nem teria começado com isso. Porque todo mundo que entendia minimamente do assunto disse que isso ia ser um desastre. E a resposta do Trump foi porque o Netanyahu falou para ele, aquele diabinho no ombro dele, fica tranquilo, o mercado nem vai abrir antes de tudo acabar. Você vai ser um herói, vai ganhar muito dinheiro. 3 dias. 3 dias. Sabe? E bom, isso foi o quê? 28 de fevereiro, então 2 de março. Acho que a gente já passou um pouquinho disso, né? Esse é o Trump. Eu acho que talvez essas pessoas não sejam pessoas normais. Quando falam em enviar tropas para a ilha de Kark, elas sabem que isso seria uma armadilha enorme para os soldados americanos, que acabariam sendo massacrados pelo poder aéreo do Irã. E talvez seja exatamente isso que elas queiram. Querem provocar um número enorme de baixas naquela ilha para mudar a opinião pública nos Estados Unidos, para tentar fazer alguma coisa. Porque até agora, ninguém apoia uma guerra americana na Ásia Ocidental. Então, o que fazem? Criam uma situação com muitas baixas para pressionar a sociedade e dizer, olha, estamos perdendo gente, precisamos agir. Mesmo nesse cenário, eu não vejo os Estados Unidos saindo vitoriosos, nem tendo qualquer tipo de vantagem sobre o Irã. Vamos supor que enviem tropas para o sul do Irã. Isso não vai ajudar em nada. Eu não vejo nenhum resultado militar positivo para eles, nenhum mesmo. Se o plano do Trump é aceitar baixas para tentar mudar o apoio a essa guerra nos Estados Unidos, então ele é ainda mais burro do que a maioria das pessoas pensa. Desde que começaram a fazer pesquisas sobre guerras no país, essa é a guerra mais impopular de todas. Agora ela é 1% mais impopular do que o Vietnã foi. E o Vietnã não começou assim desde o primeiro dia. O Vietnã chegou a esse ponto com o tempo. Teve o alistamento obrigatório, teve isso, teve aquilo. A impopularidade levou anos para crescer no Vietnã. Essa aqui já nasceu impopular. É por isso que eles vivem mudando as razões para essa guerra ter acontecido. É isso, é aquilo, é qualquer coisa, porque eles simplesmente não sabem como vender essa guerra. Quer dizer, tem um motivo para essa guerra. Porque o Netanyahu disse, vai lá e faz. E os Estados Unidos responderam, tá bom, sim, senhor, a gente faz o que o senhor quiser, senhor. A gente vai até o senhor, senhor. A gente beija seus pés, senhor. Sim, senhor. A gente vai lutar a guerra por você, senhor. Essa é a resposta dos Estados Unidos, quer dizer, do governo americano. Mas o povo sabe, tem que ser meio arrastado junto, e eles não estão muito afim. Então tentam vender a ideia para eles. O Irã tem armas nucleares, ou o Irã é terrorista, ou o Irã está lutando contra a gente há 47 anos. Ou o Irã está prestes a matar o presidente. Ou o Irã vai, sei lá, estragar o café da manhã de todo mundo. Qualquer coisa que consigam inventar. Eles não sabem o que fazer. Nada funciona. Chegaram naquele ponto em que, como diz o ditado em inglês, joga qualquer coisa na parede para ver se gruda. E é exatamente isso que estão fazendo. Estão jogando de tudo e nada gruda. É uma parede de Teflon. Ninguém tá caindo nessa, tirando os seguidores mais fanáticos do MAGA. Bom, tirando também alguns senadores e deputados dos 2 partidos que estão sendo muito bem pagos por Israel e pelo complexo militar industrial. Mas o povo comum não tá comprando essa história. As pessoas estão dizendo, não, a gente ainda não gosta dessa guerra.
A gente não quer essa guerra. Temos problemas aqui dentro de casa. We don't want this war. We have issues at home. Our gasoline's getting more expensive. Our food is A nossa gasolina tá ficando mais cara. A nossa comida tá ficando mais cara. Eu tô ganhando menos dinheiro. Não, a gente não gosta dessa guerra. E eles continuam tentando. Não sabem o que fazer. Estão perdidos, mas não desistem. Esse é o problema. Quer dizer, quando até o Kagan, aquele ultra-neoconservador, diz que talvez a gente devesse sair, sabe? Mas aí tem o ego do Trump, tem a demência do Trump, tem os neocons em volta do Trump, que basicamente são todos igualzinho quando o Trump ganhou. Aliás, o Trump ganhou, entrou com uma boa equipe e em menos de um ano não sobrou ninguém. Quem sobrou da boa equipe? A gente tem o Vance, mais ou menos, talvez. Não sei. Mas é difícil demitir o vice-presidente. Mas vice-presidentes na história americana não são ninguém. Historicamente falando, um vice-presidente não é ninguém. Ele é empurrado para um canto qualquer, porque a Constituição diz que tem que existir um vice-presidente. E pronto, acabam sendo ignorados. Quem mais tem aí? Tem o Kennedy. Ele foi neutralizado. Vem enfrentando as grandes farmacêuticas, a indústria alimentícia, e no fim das contas foi neutralizado mesmo assim. E é isso. Todo o resto agora são neocons, igual da última vez. E todos dão o mesmo tipo de conselho. Talvez dessa vez a gente consiga. Construímos mais 5 Tomahawks no último mês. Isso vai resolver. Isso vai resolver. E continuam tentando. Continuam tentando de forma muito tola. Como você mencionou, quando estava falando sobre os neocons nos Estados Unidos, aqueles que apoiam a guerra, você disse que um deles está conversando com Jesus agora, se referindo ao Lindsey Graham, que, como sabemos, faleceu. Donald Trump disse ontem à noite que foi informado, por volta da 1 da manhã, sobre a morte de Lindsey Graham. Mas aqui está o que o nosso amigo em comum, Larry Johnson, escreveu. Ele diz que Lindsey Graham morreu em Kiev, e não em Washington, D.C. Ele iria chegar, Ujewnia nie destydy. On the morning of the 10th of July. The trip to Kiev entails flying to Poland. A viagem para Kiev envolve voar até a Polônia e depois pegar um trem que leva de 8 a 10 horas. Ele estava visitando uma fábrica de drones em Kiev, que foi atingida pelos russos. Não teve tempo suficiente para sair da Ucrânia na manhã de sábado, pegar o trem para a Polônia e depois o voo de volta para Washington. E pelo que o Larry Johnson disse, parece que ele morreu na Ucrânia. Esse cara é tão importante porque ele apoiava praticamente todas as guerras. Todas as guerras. Fine. Quando se trata da Ucrânia, do Oriente Médio, ou sempre que é contra a China, não importa. Qualquer coisa que envolvesse uma nova guerra, ele estava totalmente a favor. E como o Larry Johnson acabou de mencionar, ele esteve em Kiev. E lá em Kiev tem um vídeo dele dizendo: "Vou voltar para Washington, vamos impor mais sanções à Rússia para aumentar a pressão sobre eles." Qual é a sua visão sobre isso? Como você se sente em relação a essas pessoas que estavam pressionando pela guerra? Uma delas, o Lindsey Graham, agora está fora. Ele era muito importante, você sabe disso. Sabe o quanto ele era influente? Ele foi basicamente o cérebro por trás das sanções contra a Rússia, junto com Blumenthal. Então diga pra gente, qual é o seu entendimento sobre isso? O impressionante no caso do Blumenthal é que o filho dele acabou se tornando uma pessoa muito boa, enquanto o pai é um pequeno bastardo psicopata e corrupto. Então, sabe? Mas ele é o pai do Max. Sim, sim. Pelo que eu sei, é o pai dele. Posso estar enganado, mas é o que eu sei. Certo. Mas isso não muda o fato de que o Max é incrível. É. Então, Lindsey, olha, pelo que eu tenho visto aqui em Washington, tá uma loucura. Não via tanta agitação assim desde que o McCain foi visitar São Bandera no inferno. Acho que ele até preparou um lugarzinho bem confortável para a namorada dele, a Lindsey, lá. Sabe, a igreja diz, e com razão, que toda vez que alguém morre é uma tragédia.
A tragédia é que essa pessoa não tenha tirado um tempo para seguir com Deus, para ser um bom ser humano, para promover a paz e tudo mais, mas tenha sido, em vez disso, um megalomaníaco. Bom, talvez eu não devesse dizer megalomaníaco. O Max é filho do Sidney Blumenthal. Ah, entendi. Richard Blumenthal is different. Yeah. My bad. Thank you for Richard Blumenthal. I know. Tá bom, minha culpa, minha culpa. Obrigado por me corrigir. Agora eu sei. Mas por algum motivo, isso não muda a minha opinião sobre o congressista Blumenthal. E você tem razão. Primeiro foi o McCain que liderou todos esses esforços. Aí o McCain foi ter uma conversinha com Deus, e agora o Lindsey assumiu o manto, o amiguinho dele, o parceiro, e agora o Lindsey se foi. E sim, isso é motivo de pânico. O que o Lindsey estava fazendo em Kiev? Não sei. Mas lá em novembro do ano passado, o Lindsey foi para Kiev por 3 dias de reuniões e publicou um relatório de despesas. É verdade, o Lindsey ficou na cobertura do Radisson, mas pelo amor de Deus, quão caro isso poderia ser? Penthouse in the Radisson, but for God's sakes, how expensive could that be? Well, over 3 days, Lindsay had spent Bom, em 3 dias, o Lindsey gastou $800 mil e estavam esperando que o contribuinte o reembolsasse por esses $800 mil. Acho que as acompanhantes saem bem caras, e provavelmente o pozinho colombiano também. Agora, se o Lindsey estava naquela fábrica de drones quando ela foi atingida, a gente não sabe, ou talvez ele tenha pegado outra coisa pelo caminho. Mas você provavelmente tem razão, porque sabe, a mídia diz, ele morreu de uma doença curta e repentina. Isso é basicamente um ataque cardíaco, curto e repentino, parada cardíaca massiva. Se ele morreu nos Estados Unidos ou não, eu não sei. E o Larry tem razão, a viagem é bem longa, eles não estão saindo de Kiev. the trip is pretty long. You're not flying out of Kiev. I guess he could have flown out of Kiev. Acho que ele poderia ter saído de Kiev de avião, mas não acho que tenha feito isso. As linhas do tempo não batem, mas para o público em geral, acho que vai ter que servir. O mundo respirou um ar um pouco mais leve, soltou um suspiro de alívio. Acho que sim. Teria sido melhor se ele tivesse se tornado uma boa pessoa? Claro que teria sido melhor. Que ele tivesse uma vida longa como uma boa pessoa. Mas ele não ia se tornar uma boa pessoa. Ele era um monstro. Ficava feliz em mandar os filhos dos outros para morrer, porque ganhava dinheiro com isso. Esse dinheiro salvou ele? Não. Salvou a alma dele? Também não. Ele levou esse dinheiro com ele? Não. Valeu a pena esse dinheiro? Acho que isso é algo que ele vai ter que decidir. I guess he has to decide on that. But that fact that he was a warmonger, that he was a war. Mas o fato é que ele era um belicista, um cara que lucrava com a guerra. Esse sujeito incentivou genocídios, o genocídio israelense contra diferentes nações, o genocídio da população russa no leste da Ucrânia. E não foi só isso. Ele também apoiou o genocídio contra os sérvios. Esse cara era um psicopata, um homem cheio de demônios no armário e que fez muito dinheiro com isso. Mas no fim das contas, você não leva nada com você, meu amigo. Você sai desse mundo do mesmo jeito que entrou, sem nada, a não ser o karma que carrega na alma. Não que alguém em Washington vá perceber ou entender isso. Bom, não vou dizer que ninguém, mas a maioria não vai. Acho que é profundo demais para eles. Eles vão pensar, talvez agora eu consiga pegar um pouco do dinheiro dele. They're gonna go, Lindsay's out. Maybe I can make some of his money now. I think this is so sad for Zelensky and for Benjamin. Eu acho que isso é muito triste para o Zelensky e para o Benjamin Netanyahu. Eles perderam um apoio muito importante e uma figura muito relevante em Washington. Ele era, aliás, muito inteligente em se conectar tanto com republicanos quanto com democratas. E o Donald Trump mencionou isso na entrevista dele há pouco, algumas horas. Ele disse que sempre que tinha algum tipo de problema com os democratas, era o Lindsey Graham quem resolvia. Isso mostra o quanto ele era importante, porque ele era muito próximo, você deve lembrar, do governo Biden. E basicamente, ele era uma espécie de força híbrida, sabe? Nem republicano, nem neoconservador. A gente pode chamá-lo de neocon, porque os neocons não são exatamente republicanos, nem democratas. Eles são basicamente trotskistas. É isso. Trotskyites. Yeah. You know, there's a good Russian saying, "Деньги не воняют, money doesn't smell." Sabe, tem um ditado russo muito bom. Dinheiro não tem cheiro. Então veja bem, democrata, republicano,
Se jogarem dinheiro suficiente no colo deles, a maioria vai se dobrar do jeito que você quiser. São ambidestros. É ele. Quer dizer, esse cara era um lixo. Vamos ser realistas. Esse cara era um lixo. Ele tem o sangue de dezenas de milhares, talvez centenas de milhares de pessoas inocentes nas mãos. No fim das contas, vai aparecer outro congressista americano para ocupar o lugar dele. E isso é a parte triste, porque é assim que o sistema dos Estados Unidos funciona. Eu incentivo o povo da Carolina do Sul a escolher uma pessoa normal, eleger alguém de quem realmente possam se orgulhar, agora que esse parasita saiu do caminho. Mas vamos ver. Ele foi senador pela Carolina do Sul por mais de 23 anos. Eu sei. Tenta tirar ele de lá. Quando eles são eleitos para o Senado, você não consegue tirar mais. São piores que carrapato. A menos que saiam por vontade própria, praticamente não dá para tirar um senador que já está no cargo. Quer dizer, eu nem sei o que eles teriam que fazer. Montar um altar para o demônio, bem no meio de Washington, D.C., e começar a sacrificar crianças. E mesmo assim, provavelmente não adiantaria. Eles provavelmente poderiam fazer isso. É assim que a democracia funciona, infelizmente. Sim, aqui está o que a Ursula von der Leyen publicou. Minhas condolências à família e aos entes queridos do senador Lindsey Graham. O senador Graham lutou até o fim para apoiar a luta da Ucrânia pela liberdade e aumentar o custo da guerra de agressão da Rússia. Ele trabalhou incansavelmente para fortalecer as sanções, em estreita coordenação com a União Europeia. Um líder determinado e destemido que fará muita falta. Tenho certeza de que ela já sente falta do Lindsey Graham, porque ele era muito importante para a posição deles. E sabe, o Zelensky disse que vai perder as conversas dele. Então acho que ele e a Ursulinha, a carinha de Puck, vão ter que se juntar de novo na cama para conversar sobre as dores deles. Você ouviu? Foi a Yulia Melnik, aquela ex-mulher de relações públicas, que fugiu. Ela revelou o segredo de que o Zelensky e a Ursula estão tendo um caso de amor. Meu Deus. Então pensa nisso. As carinhas de Puck, da Ursula. Essa imagem ninguém vai conseguir tirar da cabeça nunca mais. Pois é. É, aí tá a Ursula pra você. E o Netanyahu disse que perdeu um grande amigo. Então sabe, mas ele tem alternativas nos Estados Unidos. Você sabe disso, né? Ah, ele não precisa ir tão longe assim. Ele tá com o Huckabee debaixo do braço. Sim. Ele tá com o americano, tá com o embaixador de Israel em Israel sentado bem ali, Huckabee. Mike Huckabee. O embaixador americano em Israel. Esse cara é tão israelense que eu diria que ele é israelense, não americano. Toda vez que ele fala, parece que a nossa existência depende de Israel. Eu não entendo o que isso quer dizer. Israel tem o quê? Uns 40 e poucos dias de vida? Surgiu em 1947 e ele está falando dos Estados Unidos, que existem há 250 anos. Como é que você junta essas duas realidades? É o dispensacionalismo. Eles pegam aquela citação de que quem te abençoar será abençoado por Deus, quando Deus faz a promessa a Abraão e aos seus descendentes. Claro, Abraão teve muitos descendentes, porque não eram só os judeus. Também havia os árabes locais, que supostamente seriam descendentes de Abraão. São mesmo, não são? Eu não sei. Mas na verdade foi feito um estudo genético sobre os descendentes originais. Bryce, hablar em Yemeni's Tibetate. Ele era um semita. Quer dizer, os judeus são semitas. Os judeus originais são semitas, assim como os árabes, assim como os sumérios. Houve diferentes ondas de povos semitas. É como, por exemplo, poloneses, russos e búlgaros. Todos são eslavos, mas são nações diferentes, nacionalidades diferentes.
foi feito um estudo entre os judeus sefarditas, os judeus originais, que viviam onde hoje é Israel, e os árabes. Bom, os árabes daquela região, porque os árabes também variam conforme o lugar, já que se misturaram com outros povos. E o que encontraram foi que praticamente não havia diferença genética, falando geneticamente. Agora, os que vieram depois, os askenazes, têm uma mistura muito grande com várias nacionalidades europeias. E pelo que eu sei, fazer testes genéticos é ilegal em Israel. Então isso poderia abrir algumas portas bem desconfortáveis que a mudança de nomes acabou fechando. É, parece que é para isto um teste de DNA. Então, os judeus do Oriente Médio, ou do Leste, são cidadãos de segunda classe em Israel. E os etíopes são praticamente cidadãos de terceira classe, porque não são judeus da Europa Oriental nem ingleses, que têm muita mistura com essas nacionalidades. E isso é entre os próprios judeus. Nem estamos falando de árabes ou de outras nacionalidades da região. Estamos falando de pessoas que se consideram judias, que teoricamente deveriam ser uma grande família unida. Mas a realidade é bem diferente. É o que é. É uma funcional. Uma sociedade disfuncional e extremamente violenta. Além disso, saiu um artigo, uma investigação conjunta da Der Spiegel, do Insider e do Le Monde. Eles basicamente lançaram um novo título. Você lembra quando George W. Bush chamou o Irã de eixo do mal? Pois é, agora estão falando que Rússia e China estão se unindo. Eles têm vários projetos, algum tipo de cooperação entre os dois países. Então, esse seria o novo eixo do mal, Rússia e China juntas. Claro, e qual seria a missão desse novo eixo do mal? Segundo essa investigação, eles estão cooperando em ações para enfrentar armas ocidentais, atrapalhar o sistema Starlink, treinar operadores de drones russos e desenvolver juntos sistemas avançados de defesa antimísseis. Essa é a conclusão da investigação feita por esses 3 veículos. E agora, eu queria saber a sua interpretação sobre isso. Go ahead, your understanding of that. Bom, é claro, qualquer um que fique no caminho da hegemonia da democracia liberal global, com toda a sua beleza, como a vigilância do ChatGPT para a União Europeia, as limitações. Tem 3 pessoas em Berlim ou na Alemanha que estão respondendo a processos criminais agora, podendo pegar até 5 anos de prisão por republicar artigos da RT. Isso tudo é democracia, né? E se você se opõe a isso, e aos 180 gêneros, ou 200, 500, sei lá quantos o especialista em gênero disser que existem. Se você não quer que o seu filho seja castrado, depois que os bloqueadores hormonais destruírem ele por dentro, se você se opõe a tudo isso, então você faz parte do eixo do mal. O que mais dá para dizer? Ajoelha, servo. Entregue tudo o que a gente quer. Não, você tem que se desarmar. Você não quer ser o eixo do mal. Você tem que se desarmar. Não pode ter nenhum tipo de capacidade para se defender. Vá até a principal praça do seu país e cometa suicídio em massa. E aí nós perdoamos vocês. Esse é o estilo de negociação do Ocidente. Obrigado, Asas, por estar com a gente hoje. Um grande prazer, como sempre. O mesmo. Same.